nós iniciamos o capítulo 11. Lembrando que no capítulo anterior nós explicamos os dois níveis presentes no tzadik, ou seja, aquela pessoa ou aquelas pessoas que atingiram a categoria espiritual de tzadik, de justos elevados, se dividem em dois níveis. Existe o tzadik completo e o tzadik incompleto. O tzadik que só tem bem dentro de si, e aquele tzadik que ainda tem alguma partícula residual de mal que ainda restou encoberta dentro dele, mas que ela está totalmente submissa, subordinada ao bem. Nesse capítulo que nós vamos estudar hoje, capítulo 11, nós vamos explicar que existem, paralelamente a isso, de forma correspondente e proporcional, existem também dois níveis no Rasha. Rasha seria o ímpio, o malvado, e como a gente já mencionou no capítulo 1, existe o Rasha que é mal para ele, está mal para ele, ou seja, aquele Rasha que só tem mal dentro de si, o mal que está prevalecendo de forma completa e absoluta, e existe o Rasha Vetovlo, existe o Rasha que ainda tem bem dentro de si. Por isso, o primeiro é chamado Rasha Gamur, um Rasha completo, enquanto que o segundo, já que ele ainda tem o bem, um pouco de bem dentro de si, um pouco ou muito de bem dentro de si, ele é chamado de Rasha, mas incompleto, parcial ainda. Isso é paralelo de forma exata aos casos que a gente viu anteriormente em relação ao tzadik. Ou seja, o Rasha completo, ele é paralelo no campo oposto, não é? É o oposto contrário do tzadik, que só tem o bem dentro de si, não é? Que é o nível mais elevado de tzadik. Então aqui o contrário, o nível mais baixo, pior de Rasha, é o Rasha que só tem mal dentro de si, não é? O que permaneceu dentro dele, o que sobrou pelas escolhas que ele fez durante a sua vida, etc., até aquele momento, só restou mal presente, atuando dentro de si. Por outro lado, existe o Rasha Betovlo, existe o Rasha que ainda tem o bem dentro dele, que é paralelo ao tzadik, que há o bem dentro dele. Assim como a gente viu, o tzadik ainda tem um resíduo de mal dentro dele. Assim como a gente explicou que aquele tzadik que tem ainda um pouco de mal, essa categoria se divide ou subdivide-se em dezenas de milhares de níveis, dependendo do quanto de mal sobrou naquele tzadik. Vice-versa também se aplica em relação ao Rasha. Também existem múltiplos níveis, dependendo de quanto de bem ainda resta, está presente de forma atuante, impactante nesse Rasha. Ele é Rasha, por quê? Porque ele pratica o mal, mas ainda tem pouco de bem, ou muito de bem dentro de si, como nós vamos ver no decorrer do capítulo. E nós estávamos vendo, de acordo com a gente também já estudou anteriormente, que existe essa guerra, esse conflito entre as duas almas, a alma divina e a alma animal, e elas disputam a hegemonia total dentro da pessoa, tomar conta do corpo da pessoa e de todas as suas faculdades, ou seja, não somente das forças essenciais do indivíduo, que seria o seu intelecto e suas emoções, mas elas também disputam a hegemonia, elas também querem tomar conta das vestimentas da alma, pensamento, fala e ação. Como nós vamos ver, o tzadik é aquele que conseguiu converter isso para Kedushá, ou seja, quem reina soberano, quem reina praticamente de forma absoluta na pessoa é o bem, ou seja, tanto as suas forças essenciais interiores, seu intelecto e suas emoções, como também naturalmente suas vestimentas, seu pensamento, fala e ação, estão só direcionados para o bem. Em contraste a isso, o Rasha, o ímpio, o malvado, é aquele que deu tanta vazão ao mal, a tal ponto que o mal está presente não só na sua mentalidade, no seu intelecto, nas suas emoções, mas também nas suas ações, na sua fala, nos seus pensamentos, naquilo que ele faz e realiza, ou seja, que ele comete pecados na prática, e por isso ele é caracterizado e catalogado como Rasha, como um ímpio, como um malvado. E nós vamos ver em seguida, ou já baseado no que aprendemos anteriormente, que o Beinoni, o mediano, que é o personagem central do nosso livro, da nossa obra, e também é a figura que o Rav Shneur Zalman estimula todos nós, dizendo, olha, talvez você não consiga ser um tzadik, mas Beinoni,
o mediano, todos nós podemos ser, todos nós podemos alcançar esse nível. Então, o Beinoni, ele tem um pouco de cada categoria mencionada anteriormente. Ou seja, por que ele é chamado de Beinoni? Porque nas forças internas dele, na sua mentalidade, ou seja, no seu intelecto e nas suas emoções, ainda existe o mal. O mal está presente nas forças essenciais interiores, intelectuais, emocionais. O mal está presente e talvez esteja tão presente como no Rashá, como no ímpio, no malvado. Porém, nas vestimentas da sua alma, pensamento, fala e ação, em tudo que ele faz, diz ou pensa, ele tem um autocontrole total, até diferente da sua natureza, porque como nós falamos, no intelecto e nas emoções, ele ainda está talvez até repleto de mal, mas ele não deixa esse mal se expressar nem na prática, nem na fala, nem no pensamento, e por isso ele é o Beinoni, ele é considerado aqui o mediano. Então, agora nós vamos, no próximo capítulo, capítulo 12, nós vamos chegar no Beinoni, mas esse capítulo 11 ainda nós vamos analisar o Rashá, e através dessa análise, descrevendo bem, catalogando bem, entendendo bem por que cada um, por que esse é tzadik, por que esse é Rashá, por que esse é tzadik completo, aquele incompleto, ou no Rashá, as categorias e níveis que existem, a partir disso, até por exclusão, nós vamos conseguir chegar a uma definição mais precisa do nível espiritual do Beinoni, que essa é a proposta da obra, que esse é o objetivo do livro Tânia. Então ele começa nos dizendo agora no capítulo 11, Veze leumat ze, Rasha vetov lo leumat tzadik veralo, דהיינו שהטוב שבנפשו האלוקית, שבמוחו ובחלל הימני שבליבו, כפוף ובטל לגבי הרע מהקליפה שבחלל השמאלי. Ele nos diz, como a gente já mencionou, o versículo que Deus fala, que Ele criou tudo de forma proporcional nesse mundo, o bem e o mal, para haver livre-arbítrio, um oposto ao outro, exatamente na mesma proporção, um oposto ao outro. O Rashá, para quem as coisas vão bem, ou seja, aqui se trata não só que a vida vai bem para ele, mas como nós falamos que esse Rashá ainda possui bem dentro de si, ele é o oposto conceitual do tzadik, para quem as coisas vão mal. Para aquele tzadik, ele é tzadik, mas ele ainda tem, e restou algum mal dentro dele. O que isso quer dizer? Isso significa, no caso do Rashá, Rasha vetovlo, o Rasha que ainda tem o bem dentro de si, isso significa que o bem na alma divina do Rasha incompleto, encontrado tanto em seu cérebro como na câmara direita do seu coração, conforme a gente mencionou, onde paira, onde habita, onde é a matriz da alma divina. Então, que a alma divina se manifesta em primeiro lugar no cérebro, e depois a sua primeira filial é a câmara direita do coração. Então se diz que no caso do Rashá incompleto, elas ainda se fazem presentes lá. Ou seja, elas estão lá, apenas que elas não têm domínio da situação. Elas estão, o bem ainda está presente no Rashá incompleto. O problema é que esse bem é suprimido e anulado pelo mal na câmara esquerda da Klipá, do campo das cascas que encobrem a divindade. Ou seja, o Rashá, o ímpio incompleto, ele é um ímpio. O que significa que ele é um ímpio? Que o que predomina nele é o mal. Ele pensa coisas ruins, pecaminosas, ele fala coisas proibitivas, ou ele faz coisas que são proibidas de acordo com a Torá, de ordem rabínica, o que for, ou seja, ele pratica o mal, e esse mal prepondera, prevalece dentro dele, por mais que ele ainda tenha um bem presente e atuante, mas esse bem ele está como que subordinado, ele está um pouco anulado diante do mal da alma animal que está prevalecendo na atuação efetiva do Rashá, desse ímpio, mesmo que incompleto. E ele nos diz, וזה מתחלק גם כן לרבבות מדרגות חלוקות בעניין כמות ואיכות הביטול וכפיפת הטוב לרע חס ושלום. Na mesma proporção que nós falamos do tzadik incompleto, o mesmo se aplica aqui, que essa condição
de rachá, de ímpio, que ainda tem algo bom dentro de si. Essa condição também é subdividida em muitas dezenas de milhares de níveis diferentes. Ou seja, aqueles que são considerados rachá incompleto não são todos iguais, não é um modelo padrão, não, tem vários níveis diferentes, dependendo do que? Da medida em que o bem é suprimido. Então, tem alguns que o bem, só de vez em quando, ele é suprimido, mas que boa parte do tempo o bem está atuante e talvez até prevalecendo. Mas o problema é que existem momentos onde a pessoa sucumbe ao pecado, por isso ele é chamado e definido como rachá. Existem outras pessoas que o bem já ele está mais apagado, mais adormecido, só de vez em quando ele atua, etc. Então, dependendo dessa medida em que o bem é suprimido e anulado pelo mal, quantitativamente e qualitativamente, Deus nos livre, isso vai definir as dezenas de milhares, as inúmeras categorias de rachá incompleto. Ou seja, que existe uma variedade muito grande entre os níveis, comparando as pessoas entre si na sua categoria espiritual. E agora, em seguida, ele vai nos dar como exemplo, ele vai tomar como exemplo os dois extremos opostos dentro do rachá she'eino gamur, dentro do ímpio incompleto, ou seja, aquele que ainda tem o bem dentro de si. Então ele vai dar os dois extremos opostos, aquele rachá que ainda tem muito de bem dentro de si, ou seja, que o problema é que de vez em quando ele faz pecados, mas boa parte do tempo o bem está presente e atuando. E depois ele vai dar o extremo oposto, que é aquele rachá incompleto, que tem ainda bem dentro de si, mas esse bem é ínfimo, o que sobrou de bem, o que se manifesta, é muito pouco e muito pequeno. Isso para ilustrar os vários tipos de níveis de rachá incompleto que existe. Eu não quero decepcionar ninguém, mas eu até diria, vamos prestar bem atenção nisso, porque possivelmente na prática e realisticamente, talvez a maioria das pessoas, talvez a maioria de todos nós se enquadre ainda, como alguns mentores racigos diziam, que quisera que a gente estivesse nessa primeira categoria de rachá incompleto que ele vai mencionar logo a seguir, que ele vai mencionar agora, e não na última categoria. E o que a gente tem que aspirar, de acordo com o Tânia, é chegar à categoria de Benoni. Mas de qualquer maneira ele começa nos explicando: Yesh misha kfifa ve'abitul etzlo me'at mizeir ve'av gam zot einu bitmidut ve'lo tadir li prakim krovim ela leitim rechokim mitgaber hara al hatov ve'kovesh et ha'ir ktana hu aguf. Ao indivíduo cujo bem é suprimido e anulado, ou seja, no final o mal tem a força de prevalecer e predominar, mas isso que ele suprime e anula o bem, isso ocorre em medida muitíssimo pequena, ou seja, esporadicamente, ou talvez até raramente. E mesmo então, esse pode não ser um estado permanente, que a pessoa fica permanentemente ligada ao mal. Não, talvez uma vez ou outra ele tenha um escorregão, ele tenha uma recaída, ou talvez nem seja nem sequer comum, talvez não é uma coisa comum que aconteça com ele, mas acidental, que se repita em curtos intervalos, ou seja, não é algo comum que se repete constantemente nele. Não, somente em raras ocasiões o mal subjuga o bem, dominando o seu corpo, e a pequena cidade, conforme a metáfora que nós utilizamos antes, não é? Os dois reis disputando o domínio pela pequena cidade que é o corpo da pessoa e suas faculdades. E mesmo então, quando o mal consegue sair vencedor, ele não domina todo o corpo, mas apenas uma parte dele, que obedecerá aos caprichos do mal. Então, essa pessoa é um rachá, porque basta, como a gente falou, cometer uma haverá, um pecado, uma transgressão, para que a pessoa já seja catalogada, entre na categoria de rachá, de ímpio, enquanto ele não fez tshuva, enquanto não se redimiu, não se arrependeu, não voltou para Deus. Então, por isso, já que essa pessoa peca, é chamado de rachá, mas pode ser aqui que ele peca raramente, esporadicamente, uma vez ou outra, não com frequência e não com constância, ou seja, são atos esporádicos, etc.
E nós vamos ver, talvez mais adiante, que talvez o próprio tipo de pecado que ele comete, talvez não seja daqueles pecados chamados mais graves. Então, essa anulação do bem diante do mal, isso que nele o mal consegue prevalecer, não é algo constante, não é algo absoluto, é algo esporádico de vez em quando, etc. E que quando ele domina a pessoa, domina parcialmente, mas não na sua totalidade. Por mais que naquela hora que ele leva a pessoa a cometer o pecado, seja em pensamento, em fala ou ação, benaselo merkava o levush, leitlabesh bo echad mishlosha levushei anal. Porém, naquela hora que ele peca, ele se torna um veículo e vestimenta do mal, um veículo transmissor do mal, retransmissor do mal, ou seja, ele se anula, assim como o veículo está anulado diante do condutor, ele também fica a serviço do campo negativo, e também ele se torna uma vestimenta do mal, ou seja, o mal investe sua energia nele, ele está revestido do mal através das vestimentas da sua alma, pensamento, fala e ação, que estão naquele instante direcionados para o mal, que se veste em uma das suas 3 vestimentas mencionadas acima. E ele aqui exemplifica, ele para ilustrar, nos traz situações como essas envolvendo cada uma das 3 vestimentas da alma, dehainu, ou seja, o bemase elevado. Talvez esse rachá incompleto seja uma pessoa que peca somente no âmbito da ação, lasot aveirot kalot velo hamurot chas v'shalom, cometendo algumas transgressões menores e não maiores, Deus nos livre. Ou seja, ele peca, ele faz, agindo com ação, coisas proibitivas, mas coisas não tão graves. Ou, ele nos diz, o bedibur levad, talvez somente ele peca no âmbito da fala, ledaber avak lashonara veleitzanud vekarregavna, e mesmo assim, naquelas coisas ainda não tão gravíssimas, proferindo alguma maledicência limítrofe, ou zombaria também limítrofe. Então, aquelas coisas que são proibidas, quer dizer, por pouco, são proibitivas, mas ainda não é a coisa mais grave. Então, ele nos diz que mesmo aquela vestimenta comprometida, seja a vestimenta da ação ou da fala, da alma, ela não está envolvida e comprometida com as coisas mais graves, mas com aquelas um pouco mais leves. Ou bemachshavá levado, ou talvez até, imagine, quer dizer, uma pessoa pode ser considerada urachá, mesmo que ele não faça nada de mal e nem fale nada proibitivo, o problema é que ele pensa coisas que são pecaminosas, mas basta até o pensamento para ele já ser catalogado como rachá, se é um pensamento proibitivo. E aqui não se trata, como ele vai dizer, não é que ele está pensando, Deus nos livre, em pensamentos hereges ou idolatria, etc. Não. Aqui se trata inclusive de algo mais leve, ou bemachshavá levad, hirurei averá, akashim me averá, ou somente no âmbito do pensamento, aquilo que os nossos sábios descrevem, ideias de pecado. Que ele faz mais alusão a ideias ou pensamentos sobre pecados sexuais, que são piores do que o próprio pecado, de acordo com os nossos sábios. E conforme explicado nos livros de pensamento judaico, Maral de Praga, etc., que eles dizem, na realidade, o que é mais grave. São os pecados cometidos na prática, na ação, ou na fala, ou no pensamento. Então, num primeiro momento a gente poderia pensar, o pensamento é uma coisa muito abstrato, não é? Uma coisa, não fiz mal para ninguém, não é? Talvez a pessoa pensou mal do outro, mas desse pensamento é ruim estar pensando isso, mas talvez não acarretou consequências, desdobramentos. Se a pessoa falou mal do outro, às vezes essas palavras podem ser letais e fatais. A pessoa pode mandar torpedos e matar, ou seja, acabar com a imagem do outro, falando algo ruim, etc., do outro, etc. Quando a pessoa age e agride o outro na ação, pior ainda. Não é? Mas a gente talvez tenderia a imaginar que o pensamento não é tão grave. Porém, os nossos livros, eles dizem
na consequência da ação, pode ser que o pensamento não seja considerado tão grave. Por outro lado, já que o pensamento é a faculdade mais elevada do indivíduo, é a parte mais elevada da sua alma, o ser humano também no judaísmo é chamado de medaber, aquele que fala, que o dom da comunicação existe na criatura humana. Então a fala também, a comunicação é algo importantíssimo, porém acima disso é o pensamento. Por isso se diz que a pessoa não para de pensar, o pensamento é incessante. Por quê? Porque o pensamento está unificado com a própria alma, assim como a alma não pode parar sequer por um instante de vivificar, de dar vida, vitalidade para o corpo, senão a pessoa perderia a vida. Da mesma maneira, já que o pensamento está completamente unificado com a alma, é uma vestimenta, mas uma vestimenta com a pele, não é? Interligada com a alma. Por isso, assim como a alma age continuamente, incessantemente, o pensamento também, ele não para, ele é constante. Por isso também o pensamento é a vestimenta mais elevada. Por isso se diz que às vezes existe uma gravidade maior no pensamento pecaminoso, mais até do que a fala e a ação. Por quê? Porque aqui a pessoa está comprometendo o que ele tem de mais precioso, de mais caro e elevado, daquilo que é mais elevado e sagrado que Deus lhe concebeu. O pensamento, quando a pessoa investe esse pensamento em coisas ruins e pecaminosas, então isso também tem um efeito negativo muito ruim para a alma. Ele nos diz, וגם ממנו מהרהר באווירה לעשותה, אלא בעניין זיווג זכר ונקבה בעולם, שעובר על אזהרת התורה ונשמרתה מכל דבר רע, שלא יהרהר ביום וכולי. O mesmo quando o indivíduo não pensa em cometer efetivamente o pecado. Não é que ele está cogitando ou pensando em fazer o pecado, mas meramente ele está pensando na relação sexual de homem e mulher, violando assim uma proibição da Torá. Guarda-te de toda coisa má, ou como dizem os nossos sábios, não se entregue a pensamentos durante o dia que podem te levar ao pecado, depois durante a noite, etc. Então, talvez aqui não é que ele está cogitando em pecar, em fazer o pecado, mas ele está tendo pensamentos, não é, que não são adequados naquele momento. Isso daqui já é considerado algo negativo, um pecado. Ele nos dá mais um exemplo de pecado cometido apenas no pensamento e pelo pensamento. או שאישה הכושר לעסוק בתורה והוא מפנה ליבו לבטלה, כדתנן באבות, הנאור בלילה וכו', מפנה ליבו וכו'. Ele nos diz, ou quando surge uma ocasião adequada para o estudo da Torá, ele tinha um momento livre, ele podia estar dedicando, investindo o seu pensamento para conhecimento da Torá, conhecimento divino. E ao invés disso ele volta seu coração para coisas vazias, coisas vãs e fúteis, como afirma a Mishnah em Avot, na Ética dos Pais, aquele que fica acordado de noite e volta seu coração para coisas vazias, etc. Com isso ele está se comprometendo. Ele nos fala que basta até uma coisa, qualquer uma dessas coisas que nós mencionamos acima, seja na área do pensamento, da fala ou da ação, que isso é definido como um pecado, para catalogar a pessoa como um rachá, a pessoa que o comete, que transgride, mesmo que seja uma coisa relativamente leve. שבאחד מכל לילה וכיוצא בהם נקרא רשע בעת ההיא, שהרע שבנפשו גובר בו ומתלבש בגופו ומחטיאו ומטמאו. Em qualquer um desses casos que nós acabamos de mencionar, ou similares, o indivíduo é imediatamente classificado como rachá. Naquele instante ele já é classificado como rachá. Por quê? Porque o mal em sua alma o subjugou, mesmo que momentaneamente, mesmo que esporadicamente, mesmo que uma vez só. E se vestiu em seu corpo, o mal tomou conta dele, se tomou conta do seu corpo, transformou seu corpo em um veículo para o mal, ou revestiu-se dele vestimentas para o mal, fazendo-o pecar e tornar-se impuro. Então, já que na prática, e prática aqui significa pensamento, fala e ação, mesmo que seja apenas em uma dessas vestimentas, o mal predominou, se deu vazão a ele, e ele tomou conta naquele instante, mesmo em pecados mais leves, isso já é suficiente para a pessoa ser catalogada, classificada como rachá. Porém, o que acontece com esse rachá incompleto? Esse rachá que peca raramente, esporadicamente, uma vez ou outra, e não regularmente ou com constância, etc. Então, o que acontece com ele?
depois que ele cometeu essa falha, ele escorregou, cometeu esse pecado, essa transgressão, ואחר כך גובר בו הטוב שבנפשו האלוקית ומתחרט, ומבקש מחילה וסליחה מהשם, והשם יסלח לו. המשך בתשובה ראויה לו על פי הצעת חכמינו ז"ל בשלושה חילוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש וכו', כמו שמתבאר במקום אחר. Então, já que ele é um rachá incompleto, ele ainda tem o bem dentro de si, ele tem muito bem, na verdade, ainda presente e atuante dentro de si. Então, o que ocorre depois que ele pecou? Depois o bem em sua alma divina o subjugará. O bem vai se manifestar e vai reagir, vai se levantar, e ele se arrependerá, ele vai fazer tshuva, vai se arrepender daquilo de mal que ele cometeu, e pedirá desculpa e perdão a Deus. E Deus lhe perdoará, ou seja, ele vai fazer tshuva e vai obter o perdão divino. Isso contanto que ele tenha seguido as orientações de nossos sábios de abençoada memória, para um arrependimento aceitável, nos 3 níveis de expiação expostos pelo Rabi Ishmael, como será explicado em outro lugar. Isso o Rabi Ishmael vai explicar mais na terceira parte do Tanya, Igeret HaTshuvah, a carta do arrependimento, mas lá ele menciona o que é trazido no Talmud, que existem 3 níveis de kapará, de expiação. Se a pessoa deixou de cumprir um preceito positivo e fez tshuva, e se arrependeu depois disso, ele deveria ter dado tzedakah e não fez, por exemplo, então basta ele ter feito tshuva e ele já é perdoado. Porém, se ele transgrediu um preceito proibitivo, mas que não era passível de pena capital, morte, etc., então só tshuva, só arrependimento ainda não é bastante suficiente, ele tem que esperar até o Yom Kippur, e chegando o dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, da expiação, ele vai ter o seu pecado definitivamente perdoado quando ele fez tshuva e observou o Yom Kippur. Porém, se ele cometeu uma transgressão, uma proibição mais grave, que era passível até de pena capital, então essas duas coisas, somente a tshuva e o Yom Kippur, ainda não são bastantes e suficientes. Na realidade, aqui ele vai ter que passar por mais alguns sofrimentos que irão purgá-lo, que irão purificá-lo e limpá-lo, e na soma desses 3 aspectos, ou seja, o arrependimento, o Yom Kippur e os sofrimentos, ele vai acabar obtendo também o perdão e a expiação, mesmo por aquele pecado grave que ele cometeu. Mas de qualquer forma nós vemos que existem, os nossos sábios nos deram orientações do que é uma tshuva apropriada e razoável para cada tipo de pecado, e aqui até agora nós falamos de uma pessoa que cometeu pecados menos graves, não é? E o pecado que for, já que ele tem o bem ainda diante de si, então esse bem vai se despertar depois do pecado e ele vai se arrepender e vai procurar fazer tshuva, e uma tshuva apropriada e proporcional ao pecado que ele cometeu, e ele vai obter o perdão divino. Como definir exatamente o status quo dessa pessoa? Se diz que essa pessoa, mesmo quem já pecou, ele pode fazer tshuva, não é? Como nós falamos. Na realidade, quando ele faz tshuva, ele pode chegar até o nível de Benoni, não só que ele pode se desvincular da classificação de Irachá, de ímpio, malvado, ele pode chegar até o nível do Benoni, que é um nível elevadíssimo na realidade, o nível chamado mediano. E mais do que isso, na verdade, ele pode atingir até o nível de Tzadik. O problema aqui, por que ele ainda é chamado, mesmo que ele tenha a possibilidade de fazer tshuva, e eventualmente ele vai fazer tshuva, mas mesmo assim ele ainda é chamado e classificado de Irachá She'eino Gamur, de Irachá incompleto, ou Irachá que tem um bem dentro de si. Ou seja, qual a diferença desse Irachá com o Benoni, com o mediano? Você diz que a primeira diferença é que esse Irachá comete pecados, enquanto que o Benoni, nós vamos ver adiante, ele não comete na prática pecados. Ele pode ter mal dentro de si, no seu intelecto, nas suas emoções, mas na prática, no pensamento, na fala ou na ação, ele não comete pecados. Mas existe uma diferença mais profunda também entre eles, entre o mediano, o Benoni, e o Rachá incompleto, que é
o fato que o Benoni, não só que ele não comete o pecado, na prática nem passa pela cabeça dele a possibilidade de fazer o pecado. Ou seja, por mais que ele tenha o mal dentro de si, mas ele treinou a si próprio de tal forma, tal autocontrole desenvolveu e cultivou, que nem passa pela sua ideia, ele não tem sequer a cogitação de pecar. Continuando o capítulo 11, quando nós estávamos explicando o nível mais elevado que existe no Rasha incompleto, que ele ainda tem um bem presente dentro de si, e esse bem ele marca a presença efetivamente, talvez muito mais assiduamente, muito mais constantemente do que o mal. Nós falamos, por isso mesmo quando ele escorrega num pecado, quando ele comete uma transgressão, logo em seguida ele faz tshuva, ele se arrepende da forma apropriada. Porém, mesmo depois da tshuva, eventualmente ele ainda pode continuar sendo classificado como rasha incompleto. Por quê? Porque talvez de forma latente, no potencial, ele continue sendo rasha. Um ímpio, por quê? Porque ele não excluiu totalmente a possibilidade de pecado da sua mente, do seu coração. Ou seja, isso não é diferente do Benoni, do mediano, por mais que ele ainda tenha um mal dentro de si, não é? No seu intelecto, nas suas emoções, mas ele subordinou de tal forma, subjugou esse mal, que com tanta subordinação nem passa pela cabeça dele essa possibilidade de cometer o pecado. Diferente do caso e da situação desse rasha incompleto, quando a sua tshuva ainda não foi tão profunda e efetiva. É uma tshuva que legalmente o abstém de punição, ele é poupado, ele é perdoado, porém, se sabe que não está excluída totalmente a possibilidade dele reincidir, de voltar a pecar. Então, esse é o nível superior do rasha incompleto. Agora ele nos diz, vai nos trazer dentro dessa mesma categoria do rasha incompleto, o rasha que ainda tem o bem dentro de si. Rasha quer dizer o malvado ímpio, aquele que está no nível mais baixo. Então, há aquele que a relação dele, o vínculo dele com o pecado é muito mais intensa, muito mais forte, muito pior, conforme ele vai nos explicar a seguir. O segundo nível, que como nós falamos é o nível oposto, mais baixo, do rasha que ainda tem bem. Ele ainda tem o bem, algum bem, mas algum pouquíssimo bem. ויש מי שהרג עובר בו יותר, ומתלבשים בו כל 3 לבושים של הרע, ומחטיאו בעבירות חמורות יותר, ובעתים קרובים יותר. Há também o indivíduo cujo mal o subjuga mais fortemente, e o mal se veste ou se reveste em todas as 3 vestimentas do pensamento, fala e ação, e o faz cometer pecados mais graves e mais frequentemente. Ou seja, aqui já é um tipo de rasha que ainda tem o bem, mas ele peca com muita frequência, com muita constância, e o mal subjuga de forma muito mais intensa, e não é que ele peca apenas em pensamento, ele peca no pensamento, na fala e na ação, e não é que ele faz apenas pecados com transgressões leves, não, ele comete também pecados mais graves. Mesmo assim, a gente fala que ele ainda tem algo de bom dentro de si, e isso se manifesta de que forma? Achbintai mitcharet, ubaim lo hirhurei tshuva, מבחינת הטוב שבנפשו, שמתגבר קצת בינתיים, porém, entre um pecado e outro, como nós falamos na entre safra, ele sente remorso, né? E pensamentos de arrependimento entram em sua mente. De onde entram da sua mente? Do bem que ainda existe e está atuante dentro da sua alma, que ganha um pouco de força no período entre pecados, entre um pecado e outro. Então, esse bem ganha alguma força e ele manda um estímulo, uma ideia de tshuva para a pessoa se arrepender, remorsos, etc.
ela, mas qual o problema? שאין לו התגברות כל כך לנצח את הרע, לפרוש מחטאיו לגמרי, להיות מודה ועוזב. No entanto, já que esse bem é muito frágil, está muito fragilizado, debilitado, ele não adquire poder de tração suficiente para vencer o mal de forma definitiva, ou para fazer o indivíduo desistir completamente de seus pecados, ser alguém que confessa o pecado que fez e abandona a prática negativa. Então, o seu bem, ele é um pouco frágil e fraco, por isso ele não tem toda essa força de motivar a pessoa a fazer a tshuva, a confessar e abandonar esse tipo de prática. Não, ele tem algum sentimento de remorso, de consciência pesada entre um pecado e outro, mas isso não vai impedi-lo de, na próxima oportunidade, talvez muito cedo, de reincidir e voltar a pecar. ועל זה אמרו רז"ל, רשעים מלאים חרטות, שהם רוב הרשעים שיש בחינת טוב בנפשם עדיין. Foi a respeito de tal tipo de pessoa que os sábios de abençoada memória disseram que os maus estão cheios de arrependimento. Isso é um paradoxo. É como aquele sujeito que ele é um grande especialista em parar de fumar, porque ele já parou de fumar mais de 50 vezes. Né? Então aqui também se diz que os rechaim, os maus, assim afirmaram os nossos sábios, eles estão cheios de arrependimento. Por que cheios de arrependimento? Porque eles se arrependem, mas voltam a pecar, depois de voltar a pecar, se arrependem de novo, mas voltam a transgredir e etc. Né? Então, por quê? Porque o bem que está presente dentro deles é tão pequeno que não é capaz de fazê-los dar uma guinada, de mudar o seu percurso, apenas há um arrependimento leve entre uma ação errada, pecaminosa e outra. Já que ele ainda tem um bem, ele tem ainda alguma consciência, de vez em quando ele tem uma consciência pesada, né? Isso, até agora, esse é o nível mais baixo, inferior do Rashá incompleto. Isso descreve a maioria dos Rashaim que ainda abrigam algum bem na sua alma. Então, isso foi para ilustrar como existem vários níveis e categorias no Rashá que ainda tem bem, depende do nível de bem e a força de atuação desse bem dentro da pessoa, e tudo depende do quanto o bem está subjugado ao mal. Disso vai variar os distintos níveis. E agora, finalmente, ele chega ao nível mais baixo, o Rashá Gamur, o Rashá completo, o Rashá que só tem mal. Achmi sheino mitcharet leolam, ve'en baim lo hirhurei tshuva klal, nikra Rashá veralo. Mas o indivíduo que nunca sente remorso, ele peca e peca bastante. O outro anterior que a gente mencionou talvez também peca bastante, mas ele ainda tem algum remorso. De vez em quando ele tem arrependimento, a sua consciência pesa. Esse daqui, absolutamente não. Ele peca e não tem mais nenhum remorso. E não tem pensamentos de arrependimento de modo algum. Esse é classificado como o Rashá para quem as coisas vão mal. Um Rashá que só sobrou mal dentro dele. De forma tal que o mal em sua alma é tudo que resta dentro dele, pois subjugou o bem a tal ponto que fez o bem retirar-se de dentro dele. Por isso que ele diz, שהרע בנפשו ולבדו נשאר בקרבו, כי גבר כל כך עד שנסתלק מקרבו ועומד בבחינת מקיף עליו מלמעלה. Então, essa pessoa subjugou o bem por completo e o mal que prevalece de forma absoluta. Então, ele nos diz, mas aqui ele faz uma ressalva no final, que mesmo essa pessoa que absolutamente é má, o bem ainda, seu bem ainda existe pairando acima. O bem não está presente, atuante de forma efetiva dentro dele, mas esse bem não foi eliminado, não desapareceu. Ele ainda existe, só que ele está pairando acima, de forma que não é atuante, não impacta a pessoa. E essa é uma diferença entre os dois opostos, o Rashá completo e o Tzadik completo. No caso do Tzadik completo, nós falamos que ele eliminou totalmente o mal.
ele acabou com o mal desapareceu, não existe mais, ele inclusive até transformou o mal em bem, portanto não sobrou resquício do mal, esse mal nunca, não é que ele pode um dia entrar em erupção, um dia ele pode se despertar, pode sair de coma, não, ele eliminou o mal por completo, isso é o Tzadik Gamur. No caso oposto, no inverso, no caso do Rasha Gamur, do Rasha completo, mesmo que ele só tenha o mal presente dentro de si, tudo que ele faz é mal, o que ele pensa, o que ele fala, o que ele age, etc., mas, ou seja, ele neutralizou o bem, ele submeteu o bem dele por completo, subjugou o bem, mas isso não significa que ele eliminou o bem dele. Não significa que ele fez o bem desaparecer e que esse bem não existe não existe mais. Então essa é a força do lado bom, que é o lado que Deus deseja. Por isso se diz que no caso do Rasha, Veralo, mesmo esse Rasha que tem o mal e só o mal, não significa que ele expulsou o bem, que esse bem desapareceu e que esse bem não exista mais, apenas se fala que ele não existe de forma atuante, efetiva dentro desse indivíduo, mas ele continua pairando por cima desse indivíduo, ou seja, o bem ainda resta, ainda está presente, por mais que ele não se faz sentir no íntimo dessa pessoa, afetando as suas decisões, impactando as suas atitudes. Mas a prova de que esse bem ainda está presente, mesmo que pairando por cima, por isso ele diz, sobre isso falaram os nossos sábios de abençoada memória, sobre todo o grupo de 10 repousa a presença divina. Nós sabemos que é necessário um quórum de 10 Yehudim para rezas em público, etc., para dizer certas orações especiais de santificação a Deus e tudo mais, mas se fala que sempre onde estão presentes 10 Yehudim, e lá não se faz uma distinção, não se fala que tem que ser 10 tzadikim, 10 beinonim, 10 justos, 10 medianos, não, 10 Yehudim, seja quem for, mesmo que sejam até 10 reshaim, 10 pessoas más, ímpias, reshaim gmurim, ímpios completos, mesmo assim a presença divina paira lá. Ou seja, eles atraem também a presença divina. Como e por que atraem a presença divina? Se são pessoas completamente más, comprometidas com o mal, que só pensam mal, falam mal e fazem mal, desprovidas aparentemente de qualquer bem e espiritualidade, muito menos santidade, etc. Então, como eles conseguem ainda atrair a Shekhinah, como a presença divina ainda paira sobre eles? Por quê? Porque existe um bem ainda associado a eles. É esse bem que permanece pairando por cima e que eventualmente, de uma forma e outra, mais cedo ou mais tarde, pode também acabar se manifestando. Então, esses seriam os Reshaim Murim, aquele Rasha ímpio completo, não é? Que na prática ele eliminou o bem de dentro de si, subjugou o bem totalmente ao lado do mal, e que o único bem que restou agora para ele é esse bem que paira por si.